Pandemia da miopia. Todos nós vimos recentemente na internet ou nos jornais que estamos vivendo uma pandemia da miopia. O que isso quer dizer? Os estudos científicos sugerem que em 2010, um quarto da população do mundo, ou seja, 25% das pessoas, era míope. Estima-se que em 2050, metade da população mundial vai ser míope, ou seja, 5 bilhões de pessoas. Isso é muito mais comum, por enquanto, na Ásia, mas já começa a ser observado também no Brasil. O que causa esse aumento da miopia? Não se sabe ao certo, mas os trabalhos científicos sugerem que está ligado a alguns hábitos que as crianças têm hoje e que não tinham no passado. Por exemplo, os pesquisadores foram estudar e descobriram que isso está relacionado à visão de perto, ou seja, quando a gente fica mais horas lendo ou estudando de perto, seja no iPad, no telefone celular ou no papel, há um estímulo maior da miopia aumentar. Poxa, Rubens, mas isso não mudou. Mudou, porque antes a gente só estudava no papel e hoje a gente também usa muito esses dispositivos eletrônicos. Então a criança saía da escola e ia brincar no quintal e hoje ela vai jogar um joguinho ou assistir um filme em dispositivos que também estão próximos do rosto. Então os trabalhos científicos mostraram que não é o celular o problema, mas a distância de trabalho. Hoje também, muitas vezes, as cidades estão mais perigosas e a mãe fala assim, não sai na rua que é perigoso. A criança fica mais tempo dentro de casa e acaba fazendo mais atividades para perto. Outra coisa interessante que as pesquisas mostraram é que quando a criança fica ao ar livre, correndo, brincando, empinando pipa, jogando bola, a tendência da progressão da miopia é menor. Isso também está ligado ao mundo moderno e às mudanças que a gente viu na sociedade nos últimos anos. Claro que, além disso, entra a genética. A criança que é filha de mãe e pais míopes tem mais risco de ser míope do que as crianças que são filhas de pais que não têm miopia. Então, a genética e esses hábitos do dia a dia estão contribuindo para esse aumento da miopia. Isso é muito importante, porque miopia não é só uma coisa chata que faz a pessoa usar óculos ou lente de contato. A miopia também aumenta o risco de ter uma série de doenças no olho. Claro que isso é proporcional ao grau da miopia. Quem tem um grau de miopia tem um risco igual às pessoas que não são míopes. Mas quem tem miopias mais altas, a partir de 6 ou 7 graus, começa a ter um risco maior de ter problemas na retina, começa a ter um risco maior de ter glaucoma, começa a ter um risco maior de ter catarata antes da hora. E algumas dessas doenças podem causar uma perda visual irreversível. Catarata você tem, a gente opera e volta ao normal. Mas um problema de retina ou uma doença como glaucoma pode ter um impacto na qualidade da visão dessa pessoa pelo resto da vida. Então, por isso que você entende agora a importância que a mídia e os médicos estão dando para esse fenômeno. Isso está sendo estudado em todas as partes do mundo, principalmente na China, no Japão, onde esse fenômeno começou antes do que aqui na América Latina. A boa notícia é que já existem tratamentos e estratégias para tentar diminuir a progressão da miopia. Ou seja, quando a gente percebe que uma criança começa a ficar míope numa idade mais jovem, normalmente antes dos 7 anos de idade, essa criança tem um risco muito grande de terminar a adolescência com uma miopia muito maior. E daí já existem remédios especiais, óculos especiais e até lentes de contato especiais, não só para dar foco, como a gente faz no adulto, mas para diminuir o risco da miopia aumentar. Então, claro, teu filho deve ser acompanhado por um oftalmologista. A gente deve lembrar de testar a visão das crianças em casa. O oftalmologista faz uma série de exames super sofisticados, mas em casa, se você tampar o olho da criança, pedir para descrever ou ler uma legenda longe e fazer a mesma coisa com outro olho, e claro, tem que ser um olho de cada vez para a gente garantir que tem a informação dos olhos separados, e miopia atrapalha para longe, então não adianta pedir para a criança descrever um desenho que está perto. As crianças mais novinhas que não sabem ler, melhor coisa pausar lá uma imagem na TV, fechar um olhinho, pedir para descrever o que está acontecendo e a mesma coisa do outro lado. Se você perceber que a criança não está enxergando bem, ligue para o teu oftalmologista. De qualquer maneira, é normal que durante a infância, tanto o pediatra quanto o oftalmologista examinem a visão da criança
e se detectarem o começo da miopia, a gente deve considerar um desses tratamentos novos para diminuir o risco dessa criança ser muito míope quando chegar à idade adulta. Uma coisa muito importante e que as pessoas confundem é que a cirurgia refrativa, a cirurgia laser que a gente faz para dar independência do óculos, ela tira a necessidade do óculos ou da lente de contato, mas ela não muda a miopia para o olho, ou seja, o olho continua maior que o normal, a retina continua mais esticadinha que o normal. Então, a pessoa muitas vezes faz a cirurgia refrativa e fala, eu não sou mais míope. Não, não, não. Você não precisa mais usar lente nem óculos, mas teu olho continua míope e continua tendo os fatores de risco para ter outras doenças. Por isso que é tão importante fazer esses tratamentos que ajudam a diminuir a progressão da miopia na criança e no adolescente. Uma vez que a miopia já apareceu e aumentou, a gente até consegue fazer a cirurgia para dar a independência do óculos, mas a gente não consegue diminuir o risco dessas doenças relacionadas à miopia. Esse, infelizmente, é um problema que tende a aumentar. Cada vez mais a gente trabalha dentro de casa, com telas, telefones, as crianças têm menos atividade ao ar livre do que seria ideal, são coisas que nas grandes cidades é difícil de mudar, acesso a espaços fora de casa para brincar com segurança muitas vezes não estão tão disponíveis como a gente gostaria. E sem dúvida, essa é uma preocupação em vários sentidos, né? As crianças estão ficando mais gordinhas, às vezes estão ficando mais estressadas e a miopia é um desses problemas. Você que é pai, fique atento a essa situação, converse com o seu pediatra, converse com o seu oftalmologista, é fundamental ter alguém que esteja bem informado, porque essa é uma coisa que apareceu nos últimos 10 anos, tende a piorar. A boa notícia é que a medicina já tem alguns tratamentos que, se Deus quiser, nos próximos anos vão melhorar muito, mas já estão disponíveis e a gente pode usar tudo isso para tentar diminuir o impacto da miopia na nossa sociedade e também individualmente na vida do teu filho.